Último ano, bom dia. Nós vamos fazer a correção das suas experiências e fazer a correção da atividade, página 42 e 43. Aqui nós já fizemos, mas só para a gente relembrar aqui. Na letra A, ele quer saber que, sabendo que se emoldura, a tela que ele fala para a gente aqui, ela mede 81 decímetros quadrados, e como o pintor calcula seu preço da venda. A gente sabe que cada decímetro quadrado aqui, ele vale R$15. Então, eu vou multiplicar 81 vezes R$15 e vou descobrir que o valor dessa tela é de R$1.215. Como ele quer saber qual o valor dela emoldurada, a gente sabe que a moldura custa R$100. Então, esse valor eu vou somar 100 e a gente vai ter um valor de 1.315, tá? Então, o valor dela emoldurada é 1.315. Nessa daqui, nós temos o seguinte: o pintor tem outra tela para ser vendida no valor de R$1.060. E quais são as dimensões, sabendo que uma moldura quadrada que tem o mesmo comprimento da tela? Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai retirar, nós vamos pegar o valor da tela menos a moldura, para a gente descobrir qual que é o tamanho da tela, que vai dar 960. Eu vou dividir por 15, por que por 15? Porque cada decímetro quadrado, ela equivale a R$15. E aí, a gente descobre 64, que vai ser a área do quê? Dessa figura. Então, vamos imaginar aqui, ó, é uma área quadrada essa moldura. Ela é 64 decímetro quadrado. Então, se eu quero saber quanto que vale, qual que é as dimensões dessa moldura, 64 decímetro quadrado é só eu tirar a raiz disso daqui. Por quê? A operação inversa da potência é a raiz. Qual que é a raiz de 64 decímetros ao quadrado? 8. Então, logo, as dimensões dessa tela, elas são de 8 decímetros quadrados, tá bom? Agora, vamos aqui falando um pouquinho sobre a radiciação dos números racionais. A radiciação, vocês sabem. Por exemplo, se eu quero saber a raiz de 4, é um número que elevado ao quadrado seja 4. Então, o número é quem? É 2, certo? Então, isso daí é a raiz. E como que é a raiz de um número racional? A mesma coisa. O que são os números racionais? São os números que podem ser escritos em forma de fração ou são um número com vírgulas. Então, a gente pensa aqui, ó, qual que é a raiz quadrada de 1? É 1. Quanto que é a raiz quadrada de 9? É 3. Por quê? Porque 1/3 ao quadrado é igual a 1/9. Raiz cúbica de 1 sobre 64. A gente pensa assim, ó. Qual que é a raiz cúbica de 1? É 1. Qual que é a raiz cúbica de 64? É 4. Pois 1/4 elevado ao cubo é igual a 1 sobre 64. Tia, como que a gente vai resolver a raiz quadrada ou a raiz cúbica de um número decimal? Eu aconselho sempre vocês transformar esse número decimal para fração, porque ele fica mais fácil da gente resolver assim. Vamos pensar aqui, olha, vamos escrever isso aqui em forma de fração. Como que eu escrevo 0,36 em fração? Eu vou escrever 36 sobre quem? Se são dois números depois da vírgula, sobre 100. Aí eu penso, qual que é a raiz de 36? É 6. Qual que é a raiz de 100? É 10. Então, 6 dividido para 10 vai ser igual a 0,6. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 0,36 é quanto? É 0,6 aqui, ó. Pois 0,6 ao quadrado é igual a 0,36. A mesma coisa aqui também. Eu posso transformar em fração. Vai ficar 8 sobre 1.000. Raiz de 8 é 2. Raiz de 1.000 é 10. Raiz cúbica de 1.000 é 10. Então, 2 dividido para 10, 0,2. Tá bom? Não existe raiz quadrada de número negativo, tá bom, gente? E aqui, ó, os números racionais negativos não possuem raiz quadrada, pois todo número elevado ao quadrado é sempre positivo. Isso aqui você já conhece, nós já explicamos, já mostramos o porquê. E se for uma raiz cúbica? Tem raiz?
Tem sim. Por quê? O que é a potência? Não é um número que eu elevar ao cubo, no caso o meu índice é ao cubo, ele tem que dar menos 1/8? Se qualquer número negativo que eu elevar ao cubo não vai dar um valor negativo, né? Então, se eu, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, menos meio e elevar ao cubo, vai dar quanto? Menos 1/8, que é o que está dentro da raiz. Então, raiz quadrada não existe, porém, raiz cúbica existe, tá bom? Ou seja, não somente a raiz cúbica, qualquer raiz de índice ímpar, tá? É importante ressaltar isso. E qualquer raiz de índice par, se ela tiver um número negativo lá dentro da raiz, olha o que a gente coloca aqui, ó. Caso exista alguma raiz sem solução no conjunto dos números racionais, utilizamos o símbolo, é um ezinho virado assim, de não existe, tá beleza?